quem é que está nesse Conselho Superior? O Sr. Almerino Marques, que pertence ao Grupo BES e está a fiscalizar o Banco de Portugal. O António de Sousa, que foi Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, portanto representante da banca privada, está a fiscalizar o Banco de Portugal. E quando nós achamos que o Banco de Portugal é que fiscaliza a atividade privada, afinal não, são os privados que estão a fiscalizar a atividade do Banco de Portugal a fiscalizar os privados. Portanto, isto não funciona, obviamente, e a independência é evidentemente nenhuma. Bom, eu já ultrapassei o meu tempo, mas não queria acabar com uma nota muito negativa e gostava de dizer o seguinte: eu acho que há solução para isto e a solução passa, em primeiro lugar, por discutir estes assuntos. Mas tem que haver aquelas soluções que eu ouço aqui muitas vezes ditas e muitos fóruns, que é, os portugueses têm que ser mais sérios, que isso é uma conversa. É verdade que todos temos que ser e tentar ser, nós, as nossas famílias, os nossos amigos, militantemente sérios. Isso é verdade. Mas há uma coisa que isso sim a sociedade tem que fazer mais. É começar a censurar socialmente as pessoas que estão envolvidas em corrupção. Assim, há alguns cavalheiros que andam por aí em grandes restaurantes, grandes hotéis, que, se isto acontecesse na Dinamarca, o direito de admissão não lhes permitia sequer entrar nos restaurantes. E essa censura social falta em Portugal. Mas isto é uma parte muito pequena do problema. Muito pequena do problema. A parte maior é que é preciso aumentar a transparência, aumentar profundamente a transparência, para que toda esta informação, alguma eu dei aqui, muitos conhecerão, alguns dados, outros não, seja acessível a toda a gente. Neste momento é fácil, com a internet. Países como Timor, para não ir mais longe, têm hoje um portal onde se vê todas as despesas da Administração Central em Timor. Todas. Há exemplos melhores. Nos Estados Unidos o portal é muito melhor. Aliás, foi um portal criado pelo Obama. Se tiverem paciência e gosto, chama-se usaspend.gov, que é um portal que foi criado na altura pelo Barack Obama enquanto senador, em que estão todas as despesas e a sua justificação e o seu controle e a avaliação do seu impacto socioeconómico da Administração Federal Americana. Cada vez que a Administração Federal decide fazer uma ponte, aquele portal tem essa informação: porque é que se faz a ponte, qual é a utilidade da ponte, quanto vai custar a ponte, quais são as regras de concurso, quem ganhou o concurso, porquê, etc, etc. Inclusivamente, no final, os senhores da Universidade de Texas, em Austin, fazem a avaliação do impacto socioeconómico para ver se aquilo efetivamente valeu a pena. Pronto, isto é uma administração transparente. Para ter esta administração transparente, bastará, nem é vontade dos políticos, é que eles não obstem ao trabalho que pessoas como nós fazemos, no sentido que isto seja transparente. O segundo aspecto é a simplificação legislativa, que é fundamental. As leis que têm mais relevância na atividade económica e que geram corrupção são deliberadamente feitas por forma a gerarem corrupção. São feitas nos grandes escritórios de advogados de Lisboa, nem sequer são feitas no Parlamento. Portanto, aí os deputados são completamente destratados, desvalorizados. A maioria não se importa sequer. Alguns que lá estão fazem parte desses escritórios de advogados. E o que é que acontece nesses casos? Fazem legislação que invariavelmente tem muitas regras, muitas exceções, confere um enorme poder discricionário a quem aplica as leis, que é a fonte de toda a corrupção. Isto acontece e não é por acaso. Assim, para além de que depois os escritórios ganham muito dinheiro, desde logo. Porquê? Porque fazem este tipo de legislação e depois ganham muito dinheiro. Depois ganham muito dinheiro a dar pareceres sobre as leis que eles próprios fizeram. Só para terem uma ideia, o Dr. Cérvulo Correia, que tem escritório, aliás, aqui em baixo, fez o Código da Contratação Pública. Pois desde que o Código entrou em vigor há poucos anos, ele já faturou, em pareceres, a explicar o Código, 8 milhões de euros. A explicar o livro que ele próprio fez. 8 milhões de euros. E, pior que isso, ainda há pior que isto, é que depois estes senhores vão aos privados vender os alçapões que eles próprios introduziram na lei. Portanto, quem quiser ganhar uma qualquer ação com o Estado, basta ir àquele escritório que é ali em baixo. É preciso que tenha dinheiro para lhes pagar, mas seguramente os lucros que vai gerar dão perfeitamente para pagar aos advogados. Pelo que, se algum dos senhores, as pessoas que têm grandes empresas e grandes grupos em Portugal, não perdem nunca uma litigância com o Estado. Porque têm a fazer litigância pelo lado deles aqueles que fizeram a lei. Que, aliás, é uma perversão constitucional ao regime do 25 de Abril, que é ter um escritório de advogados a intervir simultaneamente na área legislativa e na área judicial, o que viola o princípio da separação dos poderes.
e o Presidente da República, que devia ser quem devia lesar para que isto, o regular funcionamento das instituições, é o que vem na Constituição, o que é que faz? Absolutamente nada. E por isso, transparência, simplificação legislativa, e há um terceiro aspecto que é fundamental, que é o funcionamento da Justiça, algo que eu ainda não tinha falado, mas não é apenas o funcionamento da Justiça de que se fala habitualmente, de ir atrás das pessoas. Esse aspecto é importante. Mas há um aspecto que é muito mais importante, que é ir buscar os bens que não lhes pertencem. Como é que se vai buscar os bens que não lhes pertencem? E aqui volto ao exemplo do BPN. É averiguar devidamente a documentação que está na Parvaloren e ver, seguir o rastro de dinheiro e ir buscá-lo onde ele está. O Estado português tem a obrigação de fazer isso. Ir aos donos da SLN, entretanto houve algumas alterações, portanto, a menos dessas alterações e dos novos sócios, etc., não é isso que estamos a falar, mas é aos donos da SLN à época, que são pessoas que estão perfeitamente identificadas, alguns dos quais bem recentemente receberam umas medalhas, que não destas, felizmente. Aliás, eu quando vi a entrega de medalhas a um desses senhores da SLN, eu até pensei que lhe iam dar umas algemas, mas não, era mesmo uma medalha. E, portanto, a esses senhores, e lhes confiscar o dinheiro que eles têm, nomeadamente no Luxemburgo, sobretudo no Luxemburgo. Que é, aliás, o que está a fazer Itália, neste momento, que já recuperou milhares de milhões de euros por essa via. Foi o que fez a Alemanha, que recuperou dezenas de milhares de milhões de euros, confiscando fortunas a estas pessoas. Porque se é possível ir buscar o dinheiro do Gaddafi à Suíça, é possível ir buscar o dinheiro desses senhores, seguramente, ao Luxemburgo ou à Suíça também. E por isso eu acho que o importante era confiscar os bens, sendo certo que há alguns casos em que é muito mais fácil. Nos casos de urbanismo é facílimo, porque se há um prédio que não cumpre as regras que estão previstas nos planos diretores, a única forma de o confiscar, aliás há duas, é ou demolir o edifício ou por simplesmente expropriá-lo por um valor zero. Por isso há solução e julgo que este tipo de combate tem que ser feito já. E volto exatamente ao princípio da minha intervenção para acabar, que é, todos os anos é publicado o CPI, o Índice de Percepção da Corrupção, foi publicado ontem, mas todos os anos também, não nesta época, mas habitualmente em maio, as Nações Unidas publicam o Índice de Desenvolvimento Humano. E se derem ao trabalho de comparar as tabelas do desenvolvimento humano e as tabelas da corrupção, ou os mapas do desenvolvimento humano e os mapas da corrupção, vão ver que eles decalcam exatamente uns nos outros. Vê-se a olho nu, mas mesmo que não se visse, já há muitos trabalhos académicos, aliás um dos quais eu participei também, que mostram que há uma correlação negativa, fazendo aqui apelo à minha matemática, há uma correlação negativa forte entre corrupção e desenvolvimento, ou seja, a corrupção desenvolve-se ao contrário do desenvolvimento. Pelo que, se não há países corruptos desenvolvidos, nem há países desenvolvidos corruptos, nós sabemos que se na próxima geração queremos ter algum desenvolvimento, temos que combater a corrupção, e só combatendo a corrupção, combatemos também a crise em que estamos. Porque se foi a corrupção que gerou a crise, a única forma de evitar a crise é combater a corrupção. Obrigado. É que sabem. Bom, muito obrigado por todas as questões. Eu peço desculpa, não poderei responder a cada uma diretamente, porque demoraria imenso tempo, de maneira que vou seguramente falhar algumas questões, e peço desde já desculpa a quem as colocou. Mas vou falar, face ao que foi dito, naquilo que julgo que é mais central e mais essencial. E começava exatamente por esta última questão, que é como é que nós vamos sair disto. Eu não sei exatamente como é que vamos sair disto, acredito que vamos, porque eu não acredito em determinismos históricos. Os países têm povos mais sábios, que em cada momento encontram a solução adequada para sair do beco aparentemente sem saída em que se encontram. Desde logo, basta olhar para a nossa história, e se calhar quem vê a história, quem a leu hoje, e olha para as manifestações de apoio ao general Humberto Delgado, achavam que o golpe ia ser no dia seguinte, e o golpe apareceu 15 anos mais tarde. Portanto, há aqui momentos adequados para que os países deem saltos em frente. Além disso, dou um exemplo bem mais recente, que não cá, infelizmente, mas por exemplo, o exemplo do Brasil. Ninguém imaginava, há 20 anos, que o Brasil viesse ter um presidente como Lula da Silva, nem imaginava sequer que o Brasil, que era o maior pedinte, passa a expressão, junto do FMI, passasse hoje à situação de maior contribuinte líquido do FMI. Ou seja, era o país que mais pedia e em apenas 20 e poucos anos passou a ser o país que mais contribui. Por isso não acredito em determinismos históricos, mas há um aspecto que eu não tenho dúvidas.
Nós, enquanto país, só sairemos disto quando tivermos governantes que afrontem os grandes interesses, e nomeadamente os grandes interesses económicos. Na nossa própria história, eu fujo um bocado a apresentar este exemplo, mas acho que é importante. E em particular, aqui, porque sei que muitos estudam muita história, nós temos a nossa grande façanha, que são os descobrimentos, mas há um aspecto dos descobrimentos que não se estuda habitualmente nos liceus, nem nas escolas, muito menos nas primárias, que é o Dom João II, antes de assinar o Tratado de Tordesilhas, antes de mandar imprimir o primeiro livro em Portugal, que foi ele que o fez, antes de fazer um reinado notável, fez uma coisa muito simples. Foi aos grandes grupos económicos da altura, grupos feudais, e fez algo tão simples como foi matar o Duque de Bragança, o Duque de Viseu, o Duque de Aveiro, e resolveu o problema dos grandes grupos económicos que mandavam no país. Eu não defendo... exatamente. Não estou aqui a defender esse método, mas há uma outra questão que foca, e que eu sou muito caro até porque vivo no Porto. Jamais, no meu ponto de vista, teria havido vinho do Porto, tal como nós o conhecemos, e a região demarcada do vinho do Porto e do Douro, se o Marquês de Pombal não tivesse tirado o poder à família Távora. Porque a família Távora, no poder que tinha em Portugal, em particular a partir da sua casa em Mirandela, que alguns conhecerão, cria um Trás-os-Montes e um Alto Douro medieval, que era isso que lhes dava o poder. E a região demarcada era algo, de facto, muito inovador e muito moderno, e não tenho dúvidas aí que se o Marquês não mandava matar os Távora ou tirar-lhes o poder de outra forma qualquer, não tinha havido vinho de Porto. E, portanto, obviamente que os métodos hoje não são estes, mas o feudalismo é o mesmo. A única diferença é que na altura o feudalismo era ter terras. O feudalismo hoje é na finança. E ter caminhos e ter estradas. Aliás, dá-se este paradoxo. Dom João II dizia: eu sou apenas o dono dos caminhos de Portugal. Na altura em que valiam as terras e não os caminhos. Agora que valem os caminhos, o país acaba por ter as terras. É que dá-se este absurdo. Quando os caminhos valiam pouco, o Estado tinha os caminhos. Quando o que vale são os caminhos, o Estado tem as terras. Vejam bem, ao fim de 500 anos, o paradoxo em que nos encontramos. Mas isto só para dizer o seguinte: para sair do estado em que estamos, temos que ter, na política, para além de não podermos ter tanto traficante de poder, tanto corrupto, é assim que se chama, na política, em tanta quantidade e com tanto poder, é preciso que todos os restantes tenham capacidade de pôr em ordem os grupos económicos. E neste momento, se nós olharmos para a classe política e até para a vida pública, temos alguns resistentes, e alguns estão aqui, pessoas que resistem. Depois temos os mercenários do outro lado, mas o pior é que há muita gente que anda na vida pública que nem são mercenários, porque de facto muitos nem vão pôr a mão no prato, peço desculpa da expressão, mas têm medo. Tem medo de perder o lugar, tem medo de perder o poder, tem medo de perder a capacidade de fazer um pequeno negócio, tem medo de deixar de arranjar um emprego para a filha, enfim, tem medo de perder aquilo que são as migalhas que aquele estatuto aparente lhes dá. O problema dos medrosos é que são muitos. E como são muitos, são muito baratos. Esse é que é o grande problema. Na relação oferta-procura, acabam por ser muito baratos. Por isso também, e volto a uma questão que esta é mais geral, e que tem a ver com a questão dos fusos horários e se me pode acontecer alguma coisa. E eu, aparentemente, para quem me ouve falar, tenho uma luta, que é uma luta contra a corrupção, e efetivamente tenho. Mas tenho uma luta ainda mais importante que as pessoas não falam, que é a luta contra o medo. É que por trás dessa luta contra a corrupção há uma luta mais importante, que é lutar contra o medo. E se muitas vezes, enfim, isto dá algum esforço, mas eu faço com gosto, não me vou queixar, mas às vezes dá algum cansaço físico, etc. Mas eu não falho, nomeadamente em determinados locais, determinadas sessões, até nas aldeias mais recônditas e tal, para que as pessoas percebam que vale a pena perder o medo. Porque as pessoas têm medo, de facto. Tenho, e agradeço os aplausos, tenho naturalmente algumas chatices, alguns dissabores, alguns problemas, e alguns dos quais eu nunca imaginaria que me vinham a acontecer. Podia contar uns, vou só contar um pequeno episódio. Um belo dia, uma pessoa amiga liga-me e diz-me: olha, vão depositar na tua conta 150 mil euros. Está bem, e quem é esse benemérito? Bom, e como é que isso se faz? Já agora vou-lhes contar como é que se faz, que eu tive que descobrir isto tudo em horas.